Já imaginou viver até os 90 anos, uma idade considerada bem avançada para nós que só alguns conseguem chegar, mas se colocarmos esse tempo em comparação com outras espécies de seres vivos, podemos ver que isso varia bastante. A tartaruga batizada de Jonathan, por exemplo, tem incríveis 190 anos. Ele vive até hoje em Santa Helena, território britânico. Os 90 anos que falamos em relação a nós, para Jonathan é bem pouco. Já em contrapartida, para os mosquitos Aedes aegypti, essa idade é algo que nunca será alcançado, já que ele vive apenas pouco mais de um mês. O que permite a algumas espécies viverem muito mais que outras é um mistério que ainda irá demorar para solucionarmos, mas existem algumas pistas que os pesquisadores vão descobrindo ao longo dos anos. Se liga aí que hoje o papo é bem interessante. Antes, não esquece do ritual padrão, deixando o like no vídeo, se inscrevendo, comentando, enfim, beleza? Bora pro vídeo. Várias teorias surgiram ao longo do tempo do porquê alguns animais viverem mais que outros. Uma delas está relacionada à taxa metabólica. Esse seria o motivo das tartarugas viverem tanto, pois, como se pode notar, eles claramente têm um ritmo metabólico bem lento, o que reflete em seu estilo de vida. Já outros animais com um ritmo metabólico mais acelerado acabam vivendo menos, como é o caso dos coelhos, que vivem apenas cerca de 9 anos. A explicação para isso é que animais com metabolismo mais rápido precisam utilizar demais o seu organismo para manterem seus corpos saudáveis e realizar suas atividades diárias. Todo esse trabalho acaba desgastando seus órgãos muito rápido e, consequentemente, o animal envelhece e morre mais cedo. Em contrapartida, as tartarugas têm um metabolismo muito lento, preservando por muito mais tempo seu corpo, o que acaba permitindo que elas vivam mais tempo. Outro ponto positivo para elas também é o fato de serem um animal de sangue frio. Com isso, o coração delas trabalha muito menos, pois não precisam se esforçar tanto para esquentar o corpo. Teoricamente, órgãos que são menos exigidos é igual a uma vida mais duradoura. Infelizmente, ainda não podemos responder o porquê de animais viverem muito ou pouco apenas falando sobre o ritmo metabólico, pois ao longo do tempo fatores foram aparecendo que colocavam ainda mais dúvidas sobre essa questão. Muitas aves, por exemplo, têm um ritmo metabólico bem acelerado e, mesmo assim, conseguem viver mais que alguns animais com metabolismo lento. Então, muitas coisas ainda precisam ser esclarecidas. Embora, como tudo sobre essa questão não possa ser dito com certeza, uma questão de bastante interesse a ser analisada é o peso de determinados animais. Por um fator evolutivo, as espécies são levadas a viver mais ou menos. Explicando melhor, por ser um animal frágil e que é facilmente predado pelos outros, o camundongo tem seu organismo calibrado, digamos assim, para coisas básicas para a sobrevivência da espécie, como a reprodução, por exemplo. Não existe motivos para o seu corpo poupar esforços, pois em apenas questão de meses ele pode acabar sendo devorado. Por isso, seu organismo acaba negligenciando, entre aspas, a parte da manutenção de seu corpo. As consequências disso, esse animalzinho vive apenas cerca de 3 anos. Já um elefante, que é muito maior, tem naturalmente muito menos chances de ser morto por outro animal. Com todo esse tamanho servindo como uma forma de proteção contra predadores, seu organismo não precisa viver aquela loucura toda de poder acabar morrendo a qualquer momento, apesar disso poder acontecer, claro. Com provavelmente bons anos de vida garantidos por conta do seu tamanho, o organismo dos elefantes se dá ao luxo de focar suas energias em tarefas que necessitam muito mais de tempo e que tragam benefícios para ele, como a regeneração de seus tecidos. Conseguindo manter uma regeneração celular melhor, esses caras conseguem viver cerca de 50 anos. Como já citamos, esse é um assunto complexo e que provavelmente precisará de estudos em diversos aspectos do corpo dos seres vivos para termos uma resposta mais completa. E novamente, embora o peso seja um dos fatores a serem levados em conta, ele não é determinante para animais viverem mais ou menos tempo.
Esse que vocês estão vendo é um membro da família dos roedores chamado rato-topeira. Mesmo sendo pequeno, não tanto quanto um camundongo, mas mesmo assim pequeno, ele consegue viver cerca de incríveis 35 anos. Uma hipótese para ele conseguir tal feito é a mesma explicação do porquê um elefante vive mais que um camundongo. Se para o elefante seu tamanho acaba os protegendo dos predadores, no caso dos ratos-topeira, eles vivem basicamente embaixo da terra em tocas, o que os protege igualmente contra os perigos. Então, assim como os elefantes, seu organismo funciona com foco na sua própria manutenção e regeneração celular, promovendo menos desgaste de seus tecidos, o que consequentemente permite o animal viver muito mais. Algo parecido também ocorre com algumas espécies de morcegos que, por conta dos seus hábitos e também por viverem protegidos em cavernas, conseguem alcançar uma longevidade de vida muito grande em relação ao seu tamanho. Como podemos notar, até agora não existe uma resposta clara sobre o porquê algumas espécies viverem mais ou menos tempo, pois determinados animais quebram padrões que antes se pensavam ser a resposta para esse mistério. Mas tem uma coincidência que tem grandes chances de nos fornecerem respostas valiosas. Animais que mantêm a temperatura corporal mais fria, coincidentemente, conseguem atingir idades mais avançadas. A tartaruga Jonathan, por exemplo, como já citamos, por ser um animal de sangue frio, consegue passar fácil dos 150 anos. Outro animal que também chama muita atenção é o tubarão da Groenlândia. Já foram analisadas fêmeas dessa espécie que supostamente teriam cerca de 400 anos de idade, o que os tornam nos animais vertebrados mais velhos do mundo. O que o tubarão da Groenlândia e as tartarugas têm em comum? Os dois mantêm seus corpos em temperaturas abaixo do comum. Embora tenhamos muitos indícios do porquê da idade de determinados animais, a resposta definitiva para essa pergunta ainda vai demorar. Mas fica ligado aqui no canal que ao longo do tempo, com certeza, nós veremos mais sobre esse assunto. Se gostou do vídeo, não esquece de dar aquela moral no joinha aí embaixo, se inscreve no canal e também ativa as notificações. Até mais!